Olá, Olá, amigos! Sejam amigos! bem-vindos Sejam bem-vindos novamente a novamente Talks a Games Talks Jam Games e Buff Jam e Edition. Buff Edition. E agora, nesse E ciclo de agora, nesse ciclo de palestras, vamos palestras, ter o vamos grande ter o Walter grande Machado, Walter Machado, criador da IP criador da IP Ubermost, com Ubermost, Ubermost e Ubermost Ubermost e Black Ubermost na Steam. Black na Steam. E ele vai falar E ele vai sobre falar sobre projetos projetos viáveis. viáveis. Então vamos ouvir o Walter. Vamos ver, Walter. Opa, tudo jóia? Então, eu estou vendo a carinha de todo mundo aí, mas espero que seja produtivo e eu consiga atender da melhor forma possível todos vocês que estão aí reunidos pelo evento. Eu vou estar aqui lendo os comentários, e o Fabrício também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, Walter, ele ou eu leio aqui. Oi, por tá favor. dando um Tá problema dando no um áudio, problema tá no dando áudio, tá dando retorno. retorno. Ah, tá dando retorno. Vamos falar de novo. Vou falar de novo. Tá dando retorno no Não sei seu se, áudio ou acho no que vai meu ser no áudio? Acho que isso é YouTube. no YouTube. Ah, eu acho que agora Ah, eu foi. acho que agora foi. Desculpa, Foi. pessoal. Pessoal, Pequeno probleminha tem um técnico. probleminha técnico Com vocês, com Walter vocês, Machado. Walter Machado. Ok, então, como eu tinha falado agora há pouco, não sei se o áudio chegou, o Fabrício vai estar lendo os comentários e eu também vou fazer o possível para tentar atender vocês da melhor forma possível. É muito legal estar conversando com vocês, eu evito o máximo, como eu posso dizer, eu evito palestra, esse tipo de coisa, porque eu foco 100% do meu tempo desenvolvendo os produtos. Então, normalmente, quando você está vendo alguém dando uma palestra, um curso, ou num congresso, dentro daquele momento ele não está produzindo conteúdo. Embora todas as funções sejam importantes, é sempre uma doação que a gente faz para a comunidade, passar um tempo, e é bem legal poder compartilhar isso com vocês. Eu trabalhei como dentista há mais ou menos 6, 7 anos. Então, um dia eu, dentro da Steam, vi o Game Maker em promoção. Eu achei que era um jogo de fazer jogo. Aí eu comprei o Game Maker. Aí, desde então, eu vivo de jogos. 100% dos produtos que eu produzo. E 100% vindo de recursos. É autossustentável, né? Eu não tive nenhum tipo de investidor externo, ou publisher, ou crowdfunding. Eu passei a viver da mesma maneira e até melhor que eu vivia com a minha clínica como cirurgião dentista, passei a ver de jogos desde o primeiro jogo. Então pode considerar que eu estou há 2 anos de férias, porque eu estou gastando meu tempo fazendo o que eu faria no meu tempo livre, que é tocar guitarra, fazer um rabisco ou outro, mexer com matemática e alguns puzzles, só que eu junto isso tudo e entrego como produto. A comunidade absorve esse produto e assim a minha produção passa a ser paga pelo próprio ciclo. Isso é bem legal. O ponto que eu queria salientar na Jam, qual que é a importância de uma Jam? Recentemente, se vocês acompanham, eu tinha lançado o Ubermosh. Depois de mais ou menos uns 6 meses com ele no Early Access, lancei ele como produto final. Antes mesmo do produto ter sido lançado, ele já estava pago, porque a própria comunidade fez a divulgação e eu recebi todo o feedback necessário para fechar o produto. E 6 meses depois, eu lancei para a própria comunidade uma versão hardcore do jogo, que seria o Ubermosh Black. Embora em conteúdo ele seja muito semelhante, o gameplay e a própria dinâmica do jogo ela teve que modificar bastante. Então, embora eles sejam bem parecidos, consumiu mais aí 4 a 5 meses de trabalho para poder lançar o outro jogo. Depois que você lança o jogo, você, você tem uma sensaçãozinha de desemprego, porque a, tem uma ideia a respeito de um tema, às vezes você fala, eu tenho uma ideia para um jogo.
Você tem que entender, se você tem uma ideia, ela vale muito pouco. Muito, 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 muito pouco. Uma ideia ela vale tão pouco, que eu tenho dificuldade de mensurar o quão pouco vale uma ideia. E a sua ideia vale ainda menos para as outras pessoas. Mas já um protótipo ele vale muito. Então, a Jam você tem a chance de ter um protótipo. E se valer a pena investir os seus próximos 6 meses ou um ano de vida nesse protótipo, você está empregado de novo no processo. Você reinicia um novo ciclo. E eu tive a felicidade de ter tido uma ideia que valeu um protótipo. Eu fiz esse protótipo simples, como um jogo de Jam, e eu achei que ficou muito legal. Eu já desenvolvi esse produto e eu já estou na fase final, já fase pré-lançamento, já estou com o produto pronto, agora definindo como que eu vou distribuir ele. Porque todo ano muda muito. Já teve ano em que colocar seu jogo num bundle valeu a pena. Já teve outra época em que qualquer produto vendia muito porque a competição era muito pouca. Hoje, a cada semana, tem perto de 500 jogos em promoção na Steam. Então, a forma de distribuir isso, se ele entra junto com a Ubermost Collection, ou se ele entra com um produto gratuito, mas com a trilha sonora paga, ou se ele entra com um produto com um valor menor, para poder abrir o aspecto e sinergicamente vender os outros produtos, ou se ele já entra com um valor mais alto para poder vender para menos gente e ficar mais fácil de controlar o hub. Então eu estou nessa etapa de decisão. Espero fechar essa estratégia até o fim da semana e poder aí, antes da Summer Sale, já ter mais um produto lançado. Então vamos lá. Voltando à relação entre ideia e protótipo. A ideia vale muito pouco. Se um colega chegar para você e falar, cara, tem uma ideia para um jogo, você não precisa nem ouvir. Porque vai valer muito pouco. Não importa a ideia que você tenha, se você não tiver a capacidade de executar ela num protótipo funcional, essa ideia não vale nada. Se você acha que a sua ideia vale muito, pergunta para o seu colega do lado. Ele te dá no mínimo 40 ideias antes de virar o próximo minuto. Então, se o objetivo da Jam é, dentre as diversas experimentações, surgir um protótipo pela mutação do processo, como assim a mutação do processo? É muito pouco provável que apenas com a sua ideia inicial você feche um produto legal. Normalmente você vai iniciar um projeto, aí você vai ver, assim que você começa a ter as primeiras impressões daquele projeto, você vai fazendo experimentações. Não importa se elas ficarem melhores ou piores, você tem que ir testando coisas. Toda vez que ficar melhor, você vai seguindo por aquele caminho, inicia outras experimentações. Surgiu uma mecânica legal aqui, às vezes por causa de um erro de programação ou por causa de um bug, surgiu um glitch que ficou muito legal no jogo. Você passa a investir nesse glitch. Então a sua plantinha vai crescendo na direção de ter imersão. Outro ponto que eu acredito que vocês já tenham adiantado antes da Jam, que é você já ter um framework funcional, se você já fez um jogo antes, de maneira que você possa reutilizar o seu sistema de saves, a compatibilidade dos controles, parte da inteligência artificial, ela pode ser manejada de um jogo para o outro, sistema de inventário, controlador de áudio, você utilizar efeitos de filtro, granulação de tela, sistema de projetos e colisão, a forma como você maneja as animações dentro do seu jogo. Eu espero que vocês tenham adiantado isso tudo antes da Jam, porque não tem sentido vocês perderem tempo com isso. O ideal é que depois que você tem um jogo funcional, você limpe os assets dele e tenha aquela estrutura vazia, mas já com a armação toda pronta, para você poder colocar suas ideias ali e poder desenvolver os seus protótipos sem ter que repetir o sofrimento de fazer partes maçantes e mecânicas do jogo. Qual a vantagem de você reusar o seu framework? Além do fato de você não ter que passar novamente
pelas partes maçantes que você já teve. Por exemplo, eu tenho um framework que eu consigo transformar ele num jogo qualquer muito rápido. Em coisa de 4 horas, eu já tenho os painéis ali que eu escolho se aquilo vai ser ou um jogo de navinha, um top-down shooter, ou um jogo de plataforma. Qualquer coisa 2D, eu consigo, simplesmente configurando os painéis, já ter a estrutura toda pronta, aí fica faltando a parte de gerar o design de cada fase e a própria montagem dos assets. Eu espero que vocês já tenham isso funcionando. Não tendo o que vocês desenvolverem nessa jam, se não for um protótipo que vocês queiram investir o próximo ano, segurar a estrutura dele pode ser muito interessante. Tudo que você fizer num projeto e de alguma forma você acha que ela não merece continuar naquele projeto, você coloca aí na sua biblioteca de ideias mortas para você poder reviver isso no momento futuro, sem ter que passar por todos aqueles cálculos e experimentações matemáticas que você passou para chegar no estado anterior. Outra coisa que é interessante também é que, especificamente no tempo atual, isso varia muito de época para época, especificamente no tempo atual, você tem que ter uma quantidade de produção com uma qualidade razoável, mais ou menos constante. Não dá para você ser tipo o Picasso, e toda vez que dominar um estilo, você abandonar para começar outro. Apesar disso te desenvolver muito como artista, hoje em dia, a quantidade de produtos que tem no mercado pode não ser tão interessante. Então é legal você ir investindo em cima do seu estilo, da sua forma que você tem de enxergar o mundo e se expressar. Não importa o que está em tendência. Se for um assunto que você não tem conhecimento absolutamente nenhum, ou aquilo é Alô, pessoal. Tem um problema técnico. Vamos ver onde está o Walter. Só um segundinho. Estamos aqui resolvendo um probleminha técnico, que acho que talvez sejam muitas pessoas assistindo. Um segundinho que o Walter já está retornando, pessoal. Fizemos aqui novamente o convite para o Walter e vamos esperá-lo retornar aqui na nossa conversa. Opa, eu acredito que a ligação tenha caído. Bom que eu tenho um tempinho aqui para poder ver os comentários. Ok. Tá ao vivo, Walter. Tá ao vivo, Walter. Opa, vamos lá então. Eu tinha parado no sistema de estilo e personalidade. Sim, a vantagem você investir em um framework e que tenha o seu estilo e tal. Então, voltando ao assunto, hoje, para o mercado atual, é mais vantagem você se parecer com o Romero Brito do que com o Picasso. Uma vez que você definiu um estilo de produção, é vantagem você investir nele, até para criar uma identidade artística para os seus produtos e, sinergicamente, um produto seu passar a fazer propaganda para o próximo.
Imagina que num universo extremamente saturado de produtos e cada vez com mais pessoas entrando no mercado, você conseguir fazer uma ligação de um produto para o outro faz com que você consiga, em que qualquer cliente ou jogador que atinja um produto seu, você consiga aumentar sinergicamente a visibilidade de todos. Outro ponto que eu acho importante citar, porque provavelmente alguns de vocês vão ter hoje fechado um protótipo, que é o seu emprego dentro desse mundo aí, né? Se você tem um protótipo legal, mesmo que você não queira produzir independentemente, você enviar um protótipo à empresa, você consegue um resultado muito melhor do que enviar um currículo brega. Isso aí você não precisa ter dúvida nenhuma. Somente porque se você enviar o protótipo, o cara vai abrir o protótipo. Outro ponto que eu gostaria de citar é que existem riscos em forçar o crescimento, uma vez que você inicia um projeto. O que seria forçar um crescimento? O crowdfunding pode ser um problema, porque se a pessoa com projetos menores, ele não conseguir juntar capital para poder fazer um projeto maior durante a vida dele toda, será que aquele capital extra ele vai ter condição de entregar esse produto? Se fosse jogado um determinado valor absurdo hoje nas suas mãos para você desenvolver o produto, esse dinheiro seria para você se manter enquanto você desenvolve ou para você pagar pessoas para fazer aquele produto para você? Até a própria forma de administrar produtos, quando você pega um capital, ou até uma visibilidade. Não é difícil você encontrar hoje desenvolvedores que têm uma visibilidade muito grande, uma visibilidade maior do que o número de produtos que eles têm lançados. E qual o problema de ter esse excesso de visibilidade? Quando você lança o produto e você tem uma quantidade de visibilidade enorme, você criou toda uma expectativa em cima daquele produto, vai ficando cada vez mais difícil você atender, porque embora você seja um iniciante produzindo aquilo, eles vão esperar ali um produto profissional. Então imagina, por exemplo, a visibilidade que tem um desenvolvedor que às vezes por causa de um documentário ou até por causa dele já ser uma celebridade no YouTube, ou por um acaso ele ter sido citado em muitas matérias, ele fica com muita atenção em cima dele. Às vezes o produto que ele tem para lançar não é compatível com aquela quantidade de atenção que ele vai ter. E às vezes nem o custo do próprio produto. Então, muito cuidado em forçar o crescimento do seu produto. Não adianta procurar investimento, sendo que você não tem capacidade para juntar aquele capital com seus trabalhos anteriores. Porque fica sem sentido uma quantidade de poder que vai estar sendo jogado na sua mão sem você ter capacidade de administrar aquilo. Então, um excesso de exposição social pode, por exemplo, te gerar problemas porque você não foi aprendendo gradativamente a administrar essa exposição, assim como a expectativa de usuários, etc. Se o seu primeiro jogo foi um jogo muito complexo e muito grande, e por alguma forma você conseguiu recursos para concluir esse jogo, é muito pouco provável que quando você lance e entregue esse produto, você vai ter um gameplay condizente com o que você gastou. Porque você não vai ter capacidade nem para identificar os problemas, independente da quantidade de recursos que você tenha, vai sair um projeto bem aleijado. Outra coisa que é interessante isso eu acho legal citar. Você tem que ver qual que é a sua busca, até quando você vai desenvolver a identidade do seu produto. Se o seu foco, por exemplo, for sempre a atenção da mídia, você vai acabar tendo a atenção da mídia.
mas você gastou grande parte do tempo que era para ou você estar desenvolvendo o produto, ou para você estar aprendendo coisas novas, você vai ter gasto focando em atenção da mídia. Você vai ter toda a atenção do mundo. Você pode ser chamado até para eventos e palestras. Você vai ter o produto condizente com esse excesso de atenção. Às vezes seu foco é dinheiro. Não. Eu quero sangrar a minha marca. Então você vai ter que ter uma produção, ou uma produção muito alta, ou um sistema de retenção de usuário alta. A produção muito alta, você vai acabar pecando em alguns fatores ou vai precisar de uma quantidade de capital muito grande e colocar gente para poder entrar nisso com você. Ou então você vai ter que utilizar alguns métodos que eu acredito serem ou linha cinza ou bastante antiéticos de retenção de usuário, que eu também não acho interessante, mas se o foco da pessoa for sangrar aquele produto o máximo possível para obter retorno financeiro, o caminho seria esse. Qual é o meu objetivo nisso? Eu quero aprender a profissão. Então, todo o meu foco está em aprender como fazer isso. Todo ele. Então, o que isso afeta as decisões? Em muitos casos, ou você pode tentar fazer aquilo, ou contratar um artista freelance para trabalhar para você naquilo. É lógico que você vai levar muitos anos para chegar no nível do artista freelance, mas se sempre você contratar um artista, você nunca vai aprender aquilo. Ou vai aprender num ritmo muito lento, por algum tipo de absorção que eu desconheço. Então, se o seu objetivo for aprender, talvez seja interessante você fazer projetos mais simples para o seu produto e acompanhando a sua compreensão desse ramo. E é muito importante, embora isso valha para qualquer profissão ou qualquer área, você saber perder. O saber perder seria a capacidade de você filtrar a sua produção, colocar só o que é realmente interessante para aumentar a qualidade média do seu produto. Então, seria como remover a fase da água de muitos jogos. Você remove o que foi incômodo. Não tem necessidade do seu produto ser macio. Se, numa época em que a pessoa alugava um cartucho, e ele tinha que jogar aquele cartucho, ou ele comprava um cartucho por um preço muito caro, ele tinha que jogar aquele cartucho, que as opções eram pequenas, você precisava de uma quantidade de conteúdo para ocupar um tempo ali. Hoje as opções são muito grandes. Existem muitas pessoas que compram jogos digitalmente hoje da mesma forma que pirateavam há um tempo atrás. Então eles não jogam nem 5 minutos porque aquilo entrou praticamente como se fosse de graça. E são tantas opções e o preço hoje é tão mais acessível que se a pessoa tem uma biblioteca extensa, muito provavelmente ele jogou menos de 5 minutos todos os jogos. Alguns jogos ele vai ficar mais tempo, mas a grande maioria, se não gostou, ele vai desinstalar e ele tem a opção até de requisitar um reembolso do produto. Então talvez seja interessante você ter um espectro menor de variabilidade no jogo, mas dentro daquilo que for o foco, ele ser bem feito, mesmo que ele seja mais curto. Fabrício, você está online aí? Sim, estou aqui online. Tem algum tema aí que você gostaria de salientar? Porque tem um delay de quando eu falo e de quando eu recebo a resposta. Então, se você tiver alguma pergunta ou algum tema para salientar. Acho que seria interessante talvez você falar sobre o foco da Game Jam. São 48 horas e como que as pessoas vão gerenciar esse tempo para entregá-lo dentro da proposta. Porque às vezes a pessoa dá um excesso a um lado e não do outro, e, enfim, né, acaba perdendo alguma coisa. Eu gosto de que 3/4 do tempo do produto seja investido em polimento. Então, se o jogo são 48 horas,
Vamos considerar que você teria aí... Bem, você não vai ficar 24 horas trabalhando, mas se você tiver 2 expedientes por dia, você teria que no primeiro expediente já ter definido que rumo você vai tomar e já ter um protótipo funcionando dentro desse primeiro expediente. E é muito pouco provável que você consiga ter esse protótipo funcionando nesse 1/4 do tempo que você tem, se você já não tiver adiantado coisas básicas antes, como sistema de joystick funcionando, se você vai utilizar algum tipo de áudio modular, já tem que estar funcionando antes, você vai só colocar os assets ali, você já tem que ter uma estrutura montada para isso. Se você não tiver, tenta fazer algo bem simples. Não começa com aquela ideia, meu jogo vai ter 3 inimigos, não faz isso, não, você faz um inimigo. Sobrou tempo, aí você troca a roupinha dele de cor e muda alguma coisa. Depois, se tiver sobrado tempo nisso tudo, aí nos minutos finais você troca o cabelinho, coloca a casinha num, um rabo em outro, mas inicialmente faz o mínimo do mínimo mesmo. Tem que ser algo que você consiga ter o protótipo rodando dentro do primeiro dos 4 expedientes, considerando que vocês vão ter 4 turnos aí em 2 dias de dia. E eu gosto de seguir essa linha, até se o objetivo do seu ciclo é ter 1 ano, você, dentro aí dos primeiros 3 meses, já tem que ter um protótipo rodando. Para você levar mais aí uns 3 meses para poder chegar na fase de polimento pré-lançamento, você lançar ele, depois que você lança, você fica ainda mais uns 3 meses polindo ele depois do lançamento, para sobrar dentro desse ciclo de 1 ano aí, mais 3 meses para você poder descansar. Porque qualidade de vida é interessante, porque se você escolheu trabalhar com jogos e o seu estado emocional ele vai estar diretamente refletido no seu trabalho, assim como sua capacidade produtiva, não é interessante esse tempo ele ser miserável. Esse tempo é interessante ser legal, todo o desenvolvimento tem que ser legal. Então, eu não vejo sentido você produzir um material que você não goste ou que você não acredite nele. Walter, oi. Desculpa te interromper. Então, dentro desse tema, você falou da produção. Uhum. Quanto tempo a pessoa deve investir na criação da ideia do jogo chamado designer, ou não fazer um game designer? Como é que você pensa antes de produzir isso? No caso da Game Jam. Se nos 2 dias, vamos supor que você vai trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, então você teria um tempo de 5 horas na parte da manhã, um tempo de 5 horas na parte da tarde, e assim no outro dia também. Você resolver isso nessas primeiras 5 horas, você tem que ter o protótipo rodando para você poder ficar polindo o seu produto nos outros 3/4 de tempo. Esse seria o ideal. Então, para isso, você teria que, dentro dessas primeiras, vamos supor que você vai trabalhar então 5 ou 6 horas por expediente. Dentro dessas primeiras 5 ou 6 horas, você tem que ter fechado um protótipo, para você ter condições ideais para polir isso, em cima do tempo que você tem disponível. Seria na primeira hora, nas primeiras 2 horas, fechar exatamente o que você tem para fazer. E então, tentar fechar isso aí até o fim do primeiro expediente. Essa, na minha opinião, seriam as condições ideais. Dentro dessa ideia, tem desenvolvedores que são individuais, né, só tem uma pessoa, e tem alguns que estão com equipes mesmo, né? Você que praticamente faz tudo sozinho, você pode falar de como que seria essa experiência de você fazer algo sozinho, que você não tem que negociar com alguém uma decisão. O que você acha desse universo dentro de uma Game Jam? Fazer sozinho versus uma equipe, né? E tudo mais. Fazendo sozinho, ela é requisitado de você um número maior de habilidades.
Felizmente, ao longo da vida, eu fui aprendendo todas elas, mesmo trabalhando como dentista. Na parte de música, eu venho brincando aí desde os, sei lá, uns 10 anos de idade, já tinha instrumento musical, e eu estou hoje com 30. Então foram 20 anos tentando aprender a fazer isso, sendo que dos 17 para frente eu já gravava digitalmente e tal. Então, a parte que eu tenho mais facilidade hoje é a música. E tanto que mais de 80% do, entre aspas, budget dos meus jogos, 80% do meu tempo destinado fazendo isso, eu gasto fazendo as músicas do jogo. Infelizmente, eu tenho uma retenção, uma conversão alta de DLC da faixa do jogo. Tanto que a música do jogo, a trilha sonora, no Ubermosh, por exemplo, ela é mais cara do que o próprio jogo. E uma parte enorme das pessoas que compram o jogo compram a trilha também. Então esse trabalho é muito bem reconhecido. Só que produzindo sozinho você tem uma vantagem grande que você não perde tempo de comunicação. E nem para aprovação da ideia dos outros. Eu posso até estar enganado, mas eu acho que independente do tamanho da equipe, o ideal é que você tenha só uma ideia forte. Você tem que ter uma palavra final e tem que seguir o rumo ditado por uma pessoa. Senão você vai desperdiçar muita energia para que todas as ideias sejam aprovadas até o ponto em que você vai ter, na melhor das hipóteses, um produto morno. Um exemplo. Nem no jogo que eu produzi, que está pronto e eu não lancei ainda, nem nos anteriores, nem nos próximos, algumas coisas, por exemplo, são muito repulsivas para mim. Por exemplo, eu não gosto de jogo lento ou de jogo fofo. Então, aí eu coloquei uma dinâmica que me incomoda muito e uma estética que me incomoda muito. Então, eu não coloco isso nos meus produtos. E se eu tivesse numa equipe uma pessoa que tentasse forçar a colocação disso, poderia alterar a identidade do meu produto ou até me incomodar muito, então ele ficaria muito incomodado. Então, o problema da equipe é mais ou menos esse: você ter a dificuldade de seguir uma ideia forte. Seria como você ter uma banda, né? Se você quer gravar uma música sozinho, tipo, você grava ela sozinho. Só que você vai ter que tocar mais de um instrumento, saber gravar, etc. Se você tem uma banda e todo mundo da banda quiser participar ativamente, ou vocês vão ter que pensar muito parecido, ou alguém vai ficar insatisfeito e vai ter um desperdício energético em todos os membros até você poder fechar esse produto. O principal é, se seu produto agrada todo mundo, ele provavelmente é muito ruim. É muito ruim porque ele não... É complicado, mas de tentar explicar, mas as pessoas elas não precisam ficar felizes com todos os aspectos do jogo. Ficando felizes com 2 aspectos do jogo, elas aceitam o outro normalmente. Assim como as pessoas. Se você é apaixonado por uma ou 2 características de uma pessoa, você aceita completamente as outras características. Mas se você tiver uma aceitação, um joinha, sem muito entusiasmo para todas as características, simplesmente aquela pessoa pode não ser tão interessante. Então, se o jogo ele tem um gameplay legal e tem uma música legal, você atura, por exemplo, um gráfico que não é 100%, ele pode ter dificuldade de leitura, ou até o próprio gráfico retrô. Mas o jogo ele vai ter uma sustentação boa. Você pega, às vezes, alguns indies famosos que tem uma música ótima, você tira a música, o jogo ele fica insuportável. Mas é porque você tirou um dos pilares que fazia você achar aquele produto interessante. Já um produto que ele já não tem um gameplay tão legal, mas ele é esteticamente muito agradável e você gosta muito daquele tema ou daquela vibe,
É igual muitos jogos do universo Warhammer, às vezes eles pecam em algumas coisas, mas existe uma comunidade que gosta muito do tema, então a pessoa aceita alguns detalhes que ele não gosta tanto, para poder ter uma mídia interativa em cima de um tema que ele gosta muito. E então, dentro desse... desculpa. Pode falar. Dentro desse tema, como é que você enxerga a questão da criatividade, que as pessoas têm ideias, jogos? Como é que você acha que as pessoas têm que imaginar ou pensar nesse aspecto, para criar um produto interessante? Eu acredito, eu posso até estar enganado, mas eu acredito totalmente que só através da permissão da mutação do projeto é que você consegue ter um projeto final melhor do que a capacidade máxima de produção sua. Imagina que você vai tentando coisas aleatórias, toda vez que alguma coisa fica muito legal, você segue naquele ritmo. Se você tiver um plano definido desde o início, você não consegue ter evolução nenhuma dentro do projeto. Na verdade, o seu projeto final pode até ficar pior do que o momento inicial, porque você tem muitas perdas do momento em que você planejou até do momento em que você testa o protótipo. Por isso que eu acho interessante a experimentação, permitir mutações no projeto. Eu, por exemplo, não gosto de fechar o título até já estar com o produto totalmente pronto. E eu não gosto muito de fechar o tema do produto. Você vai desenvolvendo. Você vê a mecânica que você acha legal, no final você inventa uma explicação para aquela mecânica funcionar. Mas não corte a mutação. Isso eu nunca vi um projeto que seguisse a risca desde o início, ele fica um produto realmente interessante, porque você fica limitado na capacidade inicial do desenvolvedor. Agora vamos montar aí o combo maligno. Seria um desenvolvedor que não tem muita experiência, ele fechou um projeto que o capital que ele pediu por crowdfunding, que seja, daria só para fazer o jogo. Ele não considerou que 3/4 do tempo ali ele teria que ficar polindo esse produto. Então ele segue à risca aquilo que ele planejou do início, ele não vai ter as mutações, ele vai ter a perda do projeto, e quando chegar o momento dele entregar esse produto, ele não poliu ele é o suficiente, porque eu acredito que 3/4 do recurso tem que ser destinado a polimento, para você ter um jogo aí que vai vender por uns 7 anos, ele ficar sendo sempre referência disso. A exemplo, o próprio Bermoche que eu lancei, até hoje as vendas dele sobem. Elas não começaram a cair ainda, mas é porque eu tive um foco no polimento. Se eu tivesse simplesmente lançado o jogo uma vez que ele funcionasse, eu teria uma série de problemas que hoje não existem por causa desse investimento no polimento do produto. Dentro desse aspecto do polimento, as pessoas muitas vezes não consideram isso, não dão a devida atenção. Como que você acha que tem que ser a ótica com relação ao polimento? No sentido assim, de que depende da vida do seu produto. Você tá entendendo? O seu produto é o seu polimento, no final. Sim. A vida útil do seu produto é a quantidade de polimento que você deu. Porque você pode ter até aquela primeira impressão, vai ter a pessoa que compra o produto e tal, mas a recomendação, ela vem do polimento mesmo. E o polimento, às vezes, ele ocorre por coisas simples. Às vezes, o inimigo ele vem na velocidade de 3.6 na sua direção. Mas você só chegou nesse 3.6 porque você tentou diversas velocidades, até num determinado momento apareceu a velocidade perfeita. Às vezes, no estágio inicial, ele movia na velocidade 4 ou na velocidade 3. Você entendeu como? Seria o balanço fino de cada coisa. É igual, por exemplo, a distância para você apertar um determinado botão. Se for o botão para poder recomeçar a fase, for um jogo que o bonequinho morre muito. Às vezes, colocar um mouse para quando você volta à fase, ele já está pertinho do botão, uma distância em que ele não dê para você clicar por acidente, mas que você precisa caminhar um pouco, você reduz um pouquinho o tempo que a pessoa demora para poder recomeçar aquilo ali.
Então, a média do tempo dela fica mais produtiva, fica mais divertido. Você colocar uma pilha de logos para aparecer antes do jogo, e toda vez que a pessoa tiver que iniciar, aquele tempo que ela ficou vendo aquilo entra como parte de investimento da vida dela, que ela tem que ter. É o momento que ela não está praticando esporte, é o momento que ela não está com a família dela, é o momento que ela não está trabalhando, ela está só vendo aquela porcaria daquele jogo. Então aquilo entra nos pré-requisitos mínimos, tipo, quero jogar, sei lá, quero jogar o jogo X, que eu não vou citar o nome. Só que eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que ver um monte de logomarca que eu já cansei de ver. Tipo, é um preço que você gera uma barreira para o seu produto e a média de tempo, a média do seu tempo jogando aquele jogo, ela não fica tão interessante. Às vezes você passa por uma série de intervalos e barreiras e tempo carregando. Se você tiver que caminhar de um ponto ao outro, no mapa, por exemplo, aquilo só é interessante se você estiver passando por paisagens belíssimamente construídas, um cenário legal e tal. Se for só para você andar de um lado para o outro sem sentido, aquele momento chato, ele soma com momentos legais, deixando a média de prazer que o jogo está sendo lançado, a média de prazer que o jogo está gerando para você menor, porque você não está vendendo tipo, você está vendendo uma experiência. Quando a pessoa compra um jogo, ela comprou o jogo para ela ficar doidona ali, para ela ter uma alteração da realidade, para ela poder viajar para um outro mundo, para ela ter uma experiência ali. É igual quando você vai num restaurante caro para comer uma moqueca, você não está pagando ali o peixe numa panela com tomate, você está pagando a experiência toda. É o ambiente, a forma como você é tratado, a, a, o momento ali que você vai estar compartilhando com a pessoa que foi naquele restaurante com você. Você nunca está ali para comer o peixe, você está ali pela experiência. E o caso do jogo é assim, só reduzir pontos desagradáveis durante o jogo. Será que você precisa ver o seu bonequinho morrendo toda vez que ele morre? Se for no jogo ele morre muito? Qual o sentido daquilo? Quantas vezes você já viu aquela animação? Quantas vezes você vai ouvir o mesmo som? Em todos os meus jogos o som é modular. Todo som é criado na hora. São várias variáveis que montam o som. Então, no Bermosh, por exemplo, toda vez que a espadinha bate um tiro e ela corta a bala no meio, a direção que as balas vão é baseada na posição que você estava, mas você ouve sons diferentes. E esses sons são gerados por diversos fatores e angulações e ponto que pegou na balinha do jogo. Mesmo que a pessoa, se ela não estiver prestando atenção, ela pode até não sentir a diferença assim explicitamente, mas você tira isso e fica ruim. Às vezes tem fatores, é uma fumacinha que você coloca depois que o personagem se movimenta, é alguma coisa para dar ideia de trace. Em vez de fazer a movimentação normal, você coloca os membros curvos igual um elástico antes de chegar naquele ponto. A pessoa não só vai ver aquilo quadro a quadro, se ela estiver prestando atenção. Mas durante o procedimento ela vê uma animação mais fluida e ela não sabe o porquê. Se você tira esse efeito, fica pior. Então são pontos que eu acho legal. É igual hoje o jogo novo já está pronto, mas eu resolvi regravar alguns áudios e então eu gasto um tempo para poder interpretar seria quando você faz determinada pontuação, aqueles anúncios tipo que existe tipo no Real Tournament, né? Pentakill, multi-kill. Então eu gasto várias gravações para conseguir fazer aquele Rampage com uma voz legal. E existe um esforço nisso. Eu não só gravei isso uma vez. Eu tinha feito isso há um tempo atrás e regravei umas 200 vezes cada frase para poder escolher a melhor. Isso não aumenta o conteúdo, mas melhora um pouquinho a qualidade. E essas pequenas melhoras ao longo de um produto todo é igual a pessoa tentar tomar uma tomada de tempo numa corrida de carro com o carro normal ou com ele polido. Às vezes uma diferença pequena na somatória de diversos fatores, ela vai gerar mais qualidade para o seu produto, mesmo que não apareça em volume de conteúdo, entendeu?
Um outro ponto interessante, você estava falando sobre a importância do aprendizado, né? A Game Jam é um grande aprendizado, né? Como que você acha que as pessoas podem maximizar esse aprendizado em termos de jogos? Toda vez que você contrata um freelance, ou compra uma textura, ou compra o áudio, ou compra uma música, você não está aprendendo a fazer aquilo nesse momento. É lógico que você precisa de artistas para alguma área que você domina muito pouco. Às vezes você levaria 10 ou 20 anos para chegar na qualidade daquele artista. Então, para algumas coisas, é interessante você ter o freelance. Às vezes você vai fazer a capa do jogo, é interessante você ter um artista para poder dar aquele impulso extra ali para você entregar aquela capa. Mas se você colocar freelance em todas as etapas, você não está fazendo produto. Você está pagando alguém para fazer isso para você. E outra coisa é que você reduz muito a chance de mutação do projeto. Toda vez em que você está tentando fazer, normalmente os recursos são menores. Quando os recursos são menores, você tem que fazer adaptações para conseguir concluir aquela etapa. E durante essas adaptações, além de você aprender o ofício, você está gerando a possibilidade de mutação. E só com a mutação você consegue entregar um produto melhor do que a sua qualidade máxima de produção. Entendeu como? Esse de melhor do que a sua qualidade máxima de produção é meio esquisito de explicar, mas isso ocorre muito. Imagina, por exemplo, que você tem uma cor definida para o seu logomarca. Aí você resolve ir trocando o RUI dessa cor, até que, eventualmente, você encontra uma que ficaria bem melhor, que você não teria escolhido. Ela simplesmente surgiu através das experimentações e mutações do projeto. Por isso que quanto mais você define o seu produto no início, menos você vai evoluir até o final. E como é que fica a questão do apego que você tem àquela sua ideia final, aquele projeto que você quer fazer? O quanto que você tem que largar e você tem que mudar? Eu gosto muito da ideia do protótipo. Se você está há alguns anos no projeto e não fechou o protótipo, talvez você não deveria estar nesse projeto. Você só deve dar sequência naquilo que você conseguiu fechar um protótipo. A não ser que você não tenha nem data para lançar e esse produto não tenha a mínima pretensão comercial. Mas se você quer lançar um produto, você tem que ter, vamos supor, você quer ter um produto, você tem que ter um ciclo de 1 ano na sua produção. É ideal que com 3 meses você já tenha um protótipo fechado. Se você não tiver fechado o protótipo com 3 meses, você não consegue lançar um produto com 1 ano. É simples. Não. E se você lançar, você não vai ter tido o tempo suficiente para poder polir ou para descansar até o próximo ciclo. Então, existem muitos desenvolvedores que tentam em 1 semana uma ideia. Se não conseguir se não fechou aquela ideia, deixa ela de fora e tenta outra. Quando você consegue uma ideia que você consegue fechar, você tem que ter o protótipo pronto em 3 meses. Se você quiser ter um ciclo de 1 ano. O pessoal de mobile que quer focar numa quantidade alta de saída de produtos, ter vários produtos prontos num intervalo de tempo pequeno, às vezes eles têm que fechar o protótipo com 1 semana para poder conseguir lançar aí um produto simples por mês. Se ele não conseguiu fechar em 1 semana, ele perdeu aquela semana, ele tenta na outra, mas ele não vai tentar seguir em cima da mesma ideia, porque é mais vantagem você recomeçar um ciclo novo. Agora, dentro de um universo de Game Jam, você tem que definir aquele protótipo rapidinho e seguir, né? No primeiro expediente, o ideal de 4 expedientes, vamos supor, é ideal que no primeiro quarto você já esteja com ele pronto. Aí depois daquilo ali, você vai melhorar a música, você vai olhar sprite por sprite, ver se você resolve colocar um ventinho no cabelinho do boneco, esse tipo de coisa. Então, para você fechar ele no primeiro expediente, você tem que ter uma ideia disso nas primeiras horas.
E como é que faz para gerenciar esse desespero? Se o jogo não está pronto e o prazo está acabando, é melhor entregar um jogo mais ou menos, não entregar nada? O que você... A Game Jam, eu posso até estar enganado, mas eu acho que nem todas as pessoas vão morrer se elas não conseguirem entregar um produto. Eu, pelo menos, não sei de ninguém que está aí com esse tipo de risco. Então, se é tanto a Jam, isso tem que ser, a prototipação tem que ser um hábito constante. Você tem que... Eu faço tentativas novas toda semana. E mesmo com produtos, antes de lançar, você testa novas cores, você muda a mixagem do áudio. E a Jam em si, é lógico que em eventos como isso aí, ela está festiva e tal, mas isso tem que ser um hábito constante se você pretende viver de jogos. Porque você precisa de protótipos. E você precisa decidir quais daqueles protótipos que vai valer ou você seguir um ciclo até lançar ele no mercado comercialmente. Então você precisa de jams. No intervalo curto de tempo, você tem que jogar fora a cada, sei lá, 1 hora ou 2, todas as ideias que não derem certo. No primeiro expediente, você realmente tem que ter um produto. Se ele não ficar pronto na jam, tipo, você não vai morrer por causa disso. Se você for olhar, um protótipo vale muito mais do que qualquer premiação de jam. Ter um protótipo é você estar empregado pelo próximo ano. Se você for olhar por esse nível, entendeu? Porque se a ideia não vale nada, e a única coisa que vale a pena seguir é o que você já conseguiu prototipar, olha o valor que tem um protótipo. O protótipo é mais importante do que a conclusão do jogo na jam. O protótipo é mais importante até do que esses dias aí que você investiu. Um desenvolvedor sem portfólio, eu acho pouco provável que ele seja respeitado como desenvolvedor, porque é tipo, você sabe, Kung Fu, mostre-me, né? Você é desenvolvedor? O que você desenvolveu? Em que você está trabalhando? Eu recentemente estava conversando com um colega que ele tem uma empresa e direto ele recebe um monte de propostas de gente que quer trabalhar, que o cara fala que ele é um aluno dedicado e que ele gosta muito disso, que é o sonho. Tipo, normalmente as pessoas não ligam tanto para o seu sonho, mesmo. Elas não ligam, porque ela já tem que se preocupar muito com o dela. Então, para ela poder sobreviver, ela tem que um pouco desumanizar. Você não vai querer distribuir seu salário com todo mundo que precisa na rua, porque vai dificultar a sua própria sobrevivência. Então, da mesma forma, as empresas não vão sair empregando todo mundo só porque isso é seu sonho, porque ela também tem os problemas dela. Então, normalmente, ela vai querer te empregar ou você vai querer trabalhar num projeto em que você acredita nele, você tem uma troca de investimento. E você só tem isso quando você tem um protótipo funcional. E o protótipo funcional surge de experimentações como essa. Esse é o valor da Jam. É você ter esse hábito de experimentar e concluir ideias em um espaço pequeno de tempo. Isso aqui é viável. Recentemente, porque eu morava em Guarapari, numa cidade muito grande, então, desde que eu deixei de ser dentista para ser desenvolvedor de jogos, de vez em quando alguém, pelo fato de ser dentista, muita gente tinha meu telefone e entrava em contato comigo falando que ele tinha uma ideia ótima, que não sei o quê. Aí, tipo, você tem um protótipo dessa ideia? Você tem um protótipo funcional? Porque se você não tiver um protótipo, você não tem nem o que mostrar, você não tem nem o que investir. Você não consegue nem provar que você tem essa ideia. Ah, mas eu tenho uma ideia de um descascador de batatas. Você tem um protótipo? Vamos pegar uma batata aí, pega a batata aí. Vamos ver se funciona mesmo. Ah, não, mas você... Então você não tem ideia. E a mesma coisa serve para um... Ah, eu quero escrever um livro. Faz um conto aí desses perguntas. Escreve um conto aqui, ó. Escreve. Põe aqui, ó. Cadê o conto aqui?
Poucas linhas. Vamos ver se eu quero ler esse livro. Vamos ver se tem um conto. Ah, não, tenho uma ideia de uma história em quadrinhos. Olha esse personagem. Beleza. Você tem... Ah, eu tô vendo aí um boneco de Mario. Ele tem uma historinha? Vamos colocar aqui. Mostra a historinha aqui. Uma página desse bonequinho lutando. Sem protótipo. A ideia ela vale muito, 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 muito pouco para você e muito menos para as outras pessoas. Tem o protótipo. Esse é o valor da jam. Esse é o valor da experimentação. É o que torna o seu produto viável. É ele ser execuível. De que adianta você ter ideias mirabolantes que você nunca vai poder executar ou conseguir? É o que? Um tesouro no fundo do mar. A pessoa fala, mas falta investimento. Se você não conseguiu durante toda a sua vida, até então, conseguir juntar recursos para poder fazer esse projeto, talvez você tenha que tentar projetos muito menores e com os recursos que sobrarem desse projeto. Ah, não, mas eu quero fazer um filme, eu preciso de tanto. Sim, começa editando vídeo e cobrando por essa edição. Aí você vai juntando um capital. Durante esse momento que você está juntando capital, você vai estar aprendendo a editar. Você vai aprender a trabalhar com as ferramentas, etc. Você vai melhorando o seu equipamento gradativamente. Você vai perder muita coisa. Você vai perder tempo editando, vai comprar microfone errado, vai ter problema de compactação de áudio. Aí você já sabe, aí quando você já souber, aí você passa a ter gente participando do seu filme, aí você vai aprender a administrar a gente e vai crescendo. Quando chegar ao ponto de você produzir um filme, você vai ter, idealmente, colhido recursos ao longo de todas as experimentações. Se você já pega, já coloca o capital na sua mão, é complicado você querer que outras pessoas investam no seu projeto, sendo que você não está investindo nele. Ah, mas onde é que eu consigo o dinheiro? Te fazer jogo não te torna mais especial do que um policial, do que um bombeiro, do que um médico, do que um carinha que faz malabares no sinal, do que o pipoqueiro da porta da escola. Você precisa de dinheiro, você trabalha em outras coisas para conseguir aquilo, ou trabalha dentro da sua área, ou você pega no banco. Não existe alguma força iluminada que diga que você faz jogo e você merece mais que as outras pessoas. É uma profissão igual a qualquer outra. Você é um profissional do entretenimento. Por isso que eu não curto muito a ideia de forçar o aceleramento, entendeu? O Walter. Então são 10 horas agora, né? Com pensamento, com essa filosofia. Acho que chegou a hora da gente divulgar aqui o tema da Jam, né? Vamos lá. Então, você quer compartilhar a tela aí ou eu compartilho? Você quer compartilhar? Eu acho mais fácil você compartilhar. Tá, eu vou compartilhar aqui. Vou deixar a responsabilidade com você. Ok, então vamos aqui compartilhar a tela. E o tema é... Epidemia. Todo mundo agora? Todos já podem começar a fazer os jogos com este tema. Levou muita discussão até fechar o tema, Fabrício? Você com o pessoal da eBuff? Sim, nós estamos acompanhando as notícias da mídia e nós quisemos escolher um tema que fosse geral, né? Uhum. E a questão da epidemia, por vários fatores, pareceu bem interessante. E eu não vou falar os motivos, senão eu vou acabando de dar algumas ideias aí, né? Uhum. Então tá aí, galera. O tema epidemia. Comecem a fazer os jogos. Esperamos que as palavras do Walter tenham ajudado, assim como a do Flávio. Queria agradecer o Walter, a iBuff, pela produção. E vamos aí acompanhar o processo. E tentar fechar a ideia logo, né? Para você ter tempo para poder polir isso. Provavelmente ter um protótipo funcionando é o que vai te colocar trabalhando com jogos do próximo ano. Ou até para sempre. Então... É difícil de mensurar a importância
de uma jam, de você experimentar e tentar fechar um protótipo em cima de ideias. Você pode ter certeza, todo momento em que você... Porque o principal é, o que você busca, né? Existe o ditado que cuidado com seus sonhos, que eles podem se realizar, mas não é bem o sonho, não, é o que você busca. Às vezes a pessoa foca muito tempo, por exemplo, procurando recursos mais do que produzindo, ou se ela foca muito tempo em dar atenção de mídia, em ter atenção da mídia mais do que ter um produto pronto, ou se foca muito tempo só em tentar vender um produto antes de produzir. Vamos focar um pouco em aprender a trabalhar, né? Vamos gerar um produto interessante, aprender a experimentar, aprender a perder. Perder asset é muito importante. Toda vez que você está jogando fora um asset, além de você estar filtrando o seu produto final, você está aprendendo durante o processo. Então, vamos focar mais em fazer as coisas do que em querer recurso para pagar alguém para fazer aquilo para a gente. Eu acho que esse aí seria o conselho que eu poderia dar para poder aumentar a viabilidade do seu projeto. Focar no protótipo. A ideia sem protótipo não vale nada. Aprenda a perder e queira aprender a profissão. Mais do que ter o sucesso dela, foque em aprender. Então é isso aí, galera. Vamos aprender e fazer jogos. Valeu, Walter. Muito obrigado. Valeu. Boa sorte aí, pessoal. Vamos acompanhar todo mundo.